Olá pessoal, Rafael, pneumologista aqui. Vamos falar um pouquinho de nódulo pulmonar hoje, tá pessoal? Então, nessa aula a gente vai revisar um pouquinho de epidemiologia, a avaliação do paciente, as características do nódulo, como que a gente faz o diagnóstico e principalmente estratificação de risco, quando que a gente deve seguir esse paciente aí, tá? Vamos falar de nódulo pulmonar solitário ali, né? Então, aproximadamente 95% dos nódulos são benignos, tá? Então, se a gente observar ali um estudo de incidência, a gente vê que dos 18 aos 24 anos, a gente tem aproximadamente ali 0,04%, né, ou 0,4 em 1000 pacientes que vão ter nódulos pulmonares. Se a gente olha para o paciente mais idoso, dos 85 aos 89 anos, a incidência aumenta muito, 20 a cada 1000, ou seja, 2% dos pacientes, tá? É maior em mulheres até 70 anos e é diretamente proporcional à carga tabágica. Ou seja, naturalmente, quanto mais esse paciente fuma, maior o risco que ele tem de ter nódulo, e nódulo maligno, tá? Quando a gente fala de classificação, quando a gente olha para o nódulo, lembrem que nódulo, conceitualmente, é lesão abaixo de 30 milímetros, ou seja, 3 centímetros, tá? Acima disso é massa. Pensando no nódulo, o nódulo ele pode ser sólido ou subsólido. Dos nódulos sólidos, eu tenho aqueles nódulos que são parcialmente calcificados, os calcificados e os não calcificados. Quando eu olho o nódulo subsólido, aí eu tenho nódulo vidrofosco, né, que é aquele parcialmente vidrofosco, ou parcialmente sólido, que é o nódulo que tem um pouquinho de parte sólida e um halo vidrofosco, por exemplo, tá? Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um nódulo sólido aqui, ó, tá? A gente tem um nódulo sólido, a gente tem outro nódulo aqui com uma calcificação extrínseca, a gente tem um nódulo aqui em vidro fosco, tem um nódulo calcificado aqui, né? Aqui tem um nódulo que parece um linfonodo intrapulmonar, e aqui nódulos calcificados mais grosseiros, tá? Então, lembrem que nódulo não é sinônimo de câncer de pulmão, tá? Então, naturalmente, nódulo pode ser câncer de pulmão? Pô, lógico que pode. Né? Pode ser ali maligno, como linfoma, tumor carcinoide, metástase solitária, pensando em nódulo pulmonar solitário, neoplasia primária de pulmão. Mas também pode ser benigna, como amartoma, condroma, pode ser inflamatório, pode ser granuloma, pode ser infecção por nocárdia, pode ser pneumonia redonda, pode ser nódulo reumatoide, amiloidoma, né, que é por amiloidose, GEPA, granulomatose com poliangeite, broncocele, que na verdade é uma dilatação do brônquio com acúmulo de secreção. Pode ter alteração congênita, como cisto broncogênico, sequestro pulmonar. E putz, pode ser pseudotumor, né? Quem nunca viu aquele caso lá, um caso que tem acúmulo de líquido pleural ali na cisura, que parece um nódulo, né? A gente chama isso de pseudotumor, tá? Ou até mesmo ser um linfonodo subpleural ou pericisural. Também pode ser. Então vocês veem que assim, nódulo pulmonar pode ser um monte de coisa, né? E em geral é isso que a gente fala para os pacientes mesmo. Nódulo pode ser um monte de coisa, por isso a gente tem que acompanhar, por isso a gente tem que avaliar, e a avaliação do paciente é fundamental para isso, tá? Como que a gente avalia o paciente? A gente vai avaliar risco, tá, pessoal? Então a gente vai fazer uma anamnese dirigida, procurar a exposição ambiental, pensando em histoplasmose ou paracoco, e buscar sintoma. Se esse paciente tem sintoma infeccioso, se ele tem sintoma sugestivo de doença inflamatória ou doença autoimune, ou se tem sinais de malignidade. Se é um paciente que tem exposição a tabaco, se é um paciente que já teve alguma história de câncer e tudo mais. O que é importante? Buscar e avaliar imagens anteriores. A análise de nódulo pulmonar não pode ser uma análise com base em fotos, tá? A gente tem que analisar um filme. Então, o paciente fez uma tomografia que tem nódulo. Se o senhor tem alguma tomografia anterior, não importa, 2 anos, 3 anos. Porque se o nódulo estiver igual, isso já é uma grande informação para você. Se não tiver nenhum nódulo, também é uma grande informação. Se esse nódulo cresceu, pior ainda, né? Então é algo que a gente tem que sempre observar e buscar comparar com exames anteriores, tá? Quando a gente fala da característica dos nódulos, isso que a gente estava comentando aqui, além do tipo do nódulo, né? Se ele é sólido, se ele não é sólido, tem vidro fosco, eu tenho que avaliar algumas coisas. Então, eu tenho que avaliar o tamanho do nódulo, né? Então, o tamanho é muito, muito importante. A margem, se é um nódulo regular, se é um nódulo especulado. O crescimento, né? Que é o tempo de duplicação de volume que a gente fala. A presença ou não de calcificação. A densidade desse nódulo, ou seja, será que ele tem uma densidade de parte mole? Será que tem uma densidade de gordura? E a localização desse nódulo. A localização diz muito. Nódulos mais centrais, a gente pode pensar ali num carcinoma pequenas células.
Nódulo mais periférico, pensar em adenocarcinoma. E assim por diante, tá? Quando a gente fala do tamanho, pessoal, o tamanho tem relação direta com o risco de malignidade. Naturalmente, quanto maior o nódulo, maior o risco de malignidade, tá? Então a gente vê aqui, ó, que as lesões acima de 3 centímetros, ou seja, massa, elas são malignas até que se prove o contrário, tá? Quando você tem um nódulo acima de 10 milímetros, a gente tem até 15% de malignidade. De 5 a 10 milímetros, 1,3% de malignidade. E abaixo de 5 milímetros, menos do que 1% de malignidade, mesmo se eu considero o paciente de alto risco, ou seja, paciente idoso e tabagista, tá? Por isso, depois vocês vão entender o racional disso, por isso que nódulos abaixo de 5 milímetros não preocupam muito a gente não, porque a chance de malignidade é muito baixa, mesmo nos pacientes com alto risco, tá? Quando eu falo em margem, pacientes com nódulos sugestivos de malignidade, em geral, vão ter bordas irregulares, lobuladas ou espiculadas. Benignos são bordas lisas e arredondadas. Porém, no pulmão, nem sempre isso é verdadeiro. Às vezes você pode ter um nódulo de borda lisa e esse nódulo aumentar de tamanho. E aí você tem que pensar que pode ser um nódulo maligno mesmo, tá? Quando a gente fala de crescimento, esse tempo de duplicação de volume aqui é o tempo necessário para duplicar o volume ou aumentar o diâmetro em 26%. Então não basta a gente pensar que aumentou ali, o nódulo tinha 4 milímetros, aumentou 1 milímetro, eu tenho que fazer a conta, né? Então eu vou considerar que, na verdade, o diâmetro tem que ser aumentado em 26%, tá? Então essa técnica ela acaba sendo útil em nódulos pequenos. Porque, por exemplo, um nódulo de 4 milímetros foi para 7, opa, vamos ficar atento aí porque aumentou alguma coisa aí, tem alguma coisa muito estranha. Para nódulos estáveis, em 2 anos, existe uma altíssima probabilidade que esse nódulo seja benigno, tá? Porém, a gente tem que prestar atenção para nódulos subsólidos, ou seja, nódulo que tem uma característica sólida e um halo vidro fosco, por exemplo, tá? Porque o adenocarcinoma in situ, que a gente chamava de adenocarcinoma o bronquiloalveolar, né, antigamente, ele é minimamente invasivo, ele tem um crescimento lento, então por anos e anos aquele nodulinho vai ficando ali, vai crescendo bem pouco, até que ele começa a crescer bastante, né, e a gente faz o diagnóstico aí. Então é muito silencioso. Então quando o nódulo é subsólido, fica atento, porque esse nódulo ele pode ser maligno, tá bom? E aí, quando a gente fala de calcificação, pessoal, a calcificação pode estar presente tanto em nódulos benignos quanto malignos, tá? Calcificação pode ocorrer ali de 6 a 10% dos tumores primários, tá? Pode vir em lesões metastáticas, como sarcomas, e 8 a 35% dos tumores carcinoides. A questão é, quando você tem uma calcificação central, laminar ou difusa, fala mais a favor de granuloma. Calcificação em pipoca, vai pensar em amartoma. E pontilhado ou excêntrico, fica atento, porque aí pode ser um sinal de malignidade, tá? Densidade, como eu havia dito para vocês, é importante avaliar a densidade do nódulo. Então, se tem uma densidade parecida com gordura, eu vou pensar em amartoma, tá? Você vai falar, pô, Rafael, como que a gente vai avaliar a densidade? Isso aí você avalia no software, no computador, tá? Você vê, tem uma ferramenta para medir a densidade. Naturalmente, isso aqui não vai cair na prova para vocês avaliarem densidade, né? Se bem que a cabeça do examinador é uma caixinha de surpresa, mas acredito que não, tá? Então, as neoplasias benignas, elas podem ter ali fundamentos de cartilagem, gordura, músculo e osso. Diferencial, pode ter quadro de pneumonia lipoídica, que é por aspiração de gordura, né? Então, paciente que acaba fazendo uso de óleo mineral, tá? Tem risco para pneumonia lipoídica. Ou metástase em liposarcoma ou carcinoma de células renais, tá? Então, algo para ficar atento aqui com atenuação parecida com gordura. Presença de cavitação, pode ser lesão benigna ou lesão maligna. Lesão benigna, eu vou pensar ali em abscessos, granulomas, vasculite e infarto. Quando? Quando eu tenho parede fina e suave. Se eu tenho parede grossa e irregular, como por exemplo aqui, ó, que eu não tenho lesão satélite predominante, eu vou pensar em neoplasia. Se eu tenho parede grossa e irregular, com árvore em brotamento, com outras condições aqui, eu posso pensar em doença infecciosa, como tuberculose, por exemplo, tá? Localização. Lembra que eu havia falado? Lobos superiores têm uma maior chance ali de malignidade, tá? Especialmente no lobo superior direito, aproximadamente 45% dos casos. Nódulos próximos à cisura ou septo, com característica triangular ou oval, tem que pensar em linfonodo. Por exemplo, essa imagem aqui, ó. Olha o nódulinho aqui triangular. Isso aqui a gente vai pensar em linfonodo intrapulmonar, tá? Os nódulos são benignos mesmo acima de 6 milímetros, com essas características, não tem necessidade de segmento, tá? Exceto se a margem estiver irregular, espiculada ou tiver distorção de estrutura adjacente.
Por exemplo, a cisura, ela tá eu estou repuxando a cisura. Então a cisura não está lisinha, eu estou repuxando a cisura. Aí tem que ficar atento, porque pode ser um nódulo maligno, tá? Como que a gente diagnostica nódulo, pessoal? Tomografia de tórax, tá? É um método de escolha para segmento. Somente o nódulo, você não precisa de contraste, a não ser que você queira estadiar mediastina, alguma coisa assim, mas em geral não precisa de contraste, tá? É interessante que a gente faça uma reconstrução axial com menos de 1,5 milímetros, ou seja, cortes finos, tá? Com reconstrução coronal e sagital, porque a gente consegue determinar melhor o volume do nódulo, aquela questão de crescimento, tá? E para rastreio e segmento, a gente prioriza a tomografia de baixa dose. Então, a tomografia com corte fino e baixa dose. Por quê? Para mim, não importa no segmento a nitidez ali da alteração, importa o tamanho do nódulo. Então, eu consigo levar menos radiação para o meu paciente, tá? Outros métodos diagnósticos. PET-CT. Então, o PET-CT, a gente vai avaliar ali a lesão maligna por conta de captação excessiva ali de glicose, tá? E aí eu consigo fazer a fusão das imagens, né? Então aqui é um PET-CT, aqui é uma tomografia que está com fusão, e a gente vê as áreas ali de hipercaptação de metabolismo glicolítico ali. Tá? Então a taxa de sensibilidade para diagnóstico de neoplasia é de 87% a 94% e a especificidade de 83%. Lembrando que carcinoma bronquioalveolar, que tem crescimento lento, né, que são aqueles adenocarcinomas in situ e tal, eles têm, na verdade, um crescimento lento, então o metabolismo dele é lento, então naturalmente não vai captar no PET. Então a gente tem que ficar atento com isso, tá? E atento também com o falso positivo. Doenças infecciosas têm o metabolismo aumentado e também pode dar um falso positivo no PET, tá? Então tem que ficar atento em relação a isso. Estratificação de risco. Na estratificação de risco existem alguns modelos propostos, tá? Então a gente tem um modelo aqui da Universidade de Brock University ou a Clínica Mayo, né? São muito parecidos, tá? Então isso aqui é critério de curiosidade, são critérios que vão avaliar ali tamanho de nódulo, presença de lesões anteriores e tudo mais, tá? Isso tudo foi baseado em relação a estudos clínicos, tá, pessoal? Então foram avaliados pacientes com vários nódulos e aí por isso que acabou pensando aí nessa questão de estratificação de risco. Quando a gente olha essa questão de estratificação, a gente tem que fazer um manejo sempre personalizado, tá? Então, quando que a gente vai pensar nessa questão do manejo em relação à probabilidade de malignidade? Se o paciente tem menos de 1% de malignidade, como por exemplo aqueles nódulos menores de 5 milímetros, mesmo paciente com fator de risco, eu não preciso seguir esse doente aqui, ó. Eu não preciso fazer teste adicional. É um nódulo muito provavelmente benigno, tá? Se o paciente tem de 1 a 5% de chance de malignidade, eu vou fazer um segmento de tomografia conforme os guidelines que a gente vai ver em seguida, e conforme o tamanho do nódulo. Se ele tem de 5 a 30% de malignidade, eu vou avaliar a tomo de tórax em 3 meses, mas eu já considero um PET-CT, ou biópsia não cirúrgica, ou seja, uma biópsia ou por broncoscopia, se for possível, ou uma transtorácica, tá? E aí tem que monitorizar esses pacientes, especialmente os pacientes com muita comorbidade, tá? Baixa expectativa de vida, difícil acesso ao nódulo. Naturalmente, você não vai submeter seu paciente a uma biópsia se ele tiver algum risco de complicação. Né? Então vale a pena conversar com a família para você saber se vale a pena você interferir nesse nódulo nesse momento ou não, tá? 30 a 65%, considerar PET-CT, biópsia não cirúrgica, tá? E também considerar broncoscopia por conta de avaliação de citologia oncótica, estratificar mediastina naqueles EBUs e tudo mais, tá? Então é um caso já um pouquinho mais delicado. 65 a 90%, considerar PET-CT para estadiar, para ver se não tem doença metastática, tá? E considerar a biópsia não cirúrgica ou biópsia por vídeo, já nesse caso, já com ressecção e congelação no local, tá? Então é algo que vale a pena aí para a gente pensar em fazer um diagnóstico assertivo, tá? Lembrem, esse tipo de paciente, para você considerar esse tipo de conduta, tem que ter uma boa avaliação cardiopulmonar ali, uma boa condição cardiopulmonar, porque senão você acaba aumentando muito a mortalidade desse paciente aí, tá? Se tem mais do que 90%, aí já considera uma estratificação mais invasiva, com videotóraco e ressecção, ou radioterapia estereotáxica naqueles pacientes que não têm condição cirúrgica, tá? Ou de acordo com a preferência do paciente. Tem paciente que tem, sei lá, seus 80 anos, não vai querer operar, mesmo que tenha condição, e aí você respeita e parte para essa alternativa, tá? Como que a gente segue esses pacientes? A gente tem 3 protocolos, tá? Não existe certo ou errado. A única questão é que existem algumas mensagens em comum que vocês têm que tentar achar o caminho em comum aí. Então, nódulos abaixo de 5 milímetros, sem indicação de segmento,
tá? Pelo American College. Quando a gente olha para o Fleischner, nódulos abaixo de 6 milímetros, que tem vidro fosco, sem indicação de segmento. Parcialmente sólido, também sem indicação de segmento. Por quê? Nódulos abaixo de 5, de 6 milímetros, são nódulos que têm pouca chance de malignidade, tá? Quando a gente olha para o Langerhans, ele traz uma avaliação um pouquinho mais rebuscada. Então ele coloca vidro fosco menor que 30 milímetros em avaliação inicial, tá? Ou qualquer aumento estável, segmento anual. Então ele já coloca aqui, ó, vidro fosco, segmento anual. Parcialmente sólido, menos que 6 milímetros em avaliação inicial, segmento anual. Parcialmente sólido, menos que 6 milímetros, só que nódulo novo, novo estudo em 6 meses, tá? Então isso que vale a pena a gente pensar. Na linha de baixo, a gente vai falar dos pacientes que têm maior risco. Então, pelo American College, mais que 5 milímetros, nódulo em vidro fosco, segmento em 12 meses e controle anual por 3 anos. Parcialmente sólido, com componente sólido menor que 8 milímetros, segmento de 3, 12 e 24 meses, e depois anual até 5 anos. Componente sólido maior que 8 milímetros, segmento de 3 meses e considerar a evolução com PET-CT e biópsia, tá? Então, lembrem aqui, se o nódulo tem vidro fosco e componente sólido, depende do tamanho do componente sólido. Componente sólido acima de 8 milímetros, tem que pensar em uma estratificação mais precoce. Componente sólido menor do que 8 milímetros, a gente vai pensar ali num acompanhamento mais prolongado. Vamos ver o que fala Fleischner. Fleischner, mais do que 6 milímetros, vidro fosco, segmento de 6 a 12 meses, e então a cada 2 a 5 anos, tá? A cada 2 anos, até completar 5 anos, desculpe. Então, vidro fosco, segmento de 6 a 12 meses, então de 2 em 2 anos até completar 5 anos se o nódulo estiver estável. Parcialmente sólido, aqui independente do tamanho, ele fala que tem que ter segmento de 3 a 6 meses e depois anualmente por 5 anos, se esse paciente ele ficar com nódulo estável, tá? Agora o Langerhans traz aí uma avaliação mais rebuscada, nódulo em vidro fosco maior que 30 milímetros em avaliação inicial ou novo, né? Então ele coloca ali segmento em 6 meses, tá? Nódulo parcialmente sólido, componente sólido menor que 6 milímetros, segmento em 6 meses. Componente sólido maior do que 6 e menor do que 8, segmento em 3 meses. Componente sólido maior do que 8 ou novo em crescimento e maior do que 4, avaliação adicional, que ele coloca ali como biópsia ou PET-CT, tá? Você vai falar, putz, mas é muita informação aqui, né? Qual que eu vou decorar? O que eu tenho que saber? Em resumo, pessoal, tem que saber ali, nódulo menor que 5 milímetros, não tem indicação de segmento. Nódulo em vidro fosco, dá para você ficar um pouquinho mais tranquilo, mas dependendo do tamanho do nódulo, você precisa de um segmento mais perto, tá? Nódulos ali que você tem em vidro fosco com componente sólido, tem uma especial atenção porque pode ser um nódulo de crescimento lento, tá? E aí tem que estratificar e acompanhar direitinho esses nódulos, tá? Regra é, quanto maior o tamanho do nódulo, mais chance que você tem de fazer PET-CT ou fazer uma biópsia. Essa que é a regra, tá? Vamos ver a questão aqui, como que isso se comporta na prática. Paciente masculino de 60 anos, assintomático, procura atendimento para saber sobre informação de rastreamento de câncer de pulmão, após ouvir noticiário de screening que confere até 20% de redução na mortalidade por essa doença. Ele é tabagista de 20 cigarros por dia desde os 25 anos de idade, ou seja, tem 60 anos, então ele está há 35 anos fumando, né? 35 anos maço. Aí ele pergunta aqui, ó, a recomendação correta nesse caso é PET-CT a cada 2 anos. Para rastreio, não faz o menor sentido, né? A gente acabou de discutir. PET-CT a gente vai fazer para o paciente que tem alto risco de neoplasia, né? Então você já tem um nódulo identificado, esse nódulo é um nódulo maior, que tem grande risco de neoplasia. Raio-x de tórax. Raio-x de tórax serve para rastreio? Não serve, pessoal. Não tem uma sensibilidade boa, justamente porque a gente perde a propriedade de fazer diagnóstico de lesões pequenas, né? Então a gente não consegue fazer diagnóstico até mesmo de lesões em vidro fosco. Angio-TC de tórax a cada 5 anos. Também não, né? Lembra que eu falei que a tomografia não precisa ser com contraste? Esse é o primeiro ponto. E você não vai fazer toma a cada 5 anos, né? Tomografia computadorizada de baixa dosagem de tórax anual. E radiografia de tórax a cada 3 anos, né? ATC de tórax de baixa dosagem anual é um método efetivo para rastreio de pacientes com alto risco de câncer, tá? E aqui a gente está falando de pacientes com mais de 55 anos e pacientes que têm mais do que 15 anos maço, tá bom? Então, alternativa certa, alternativa D, tomografia computadorizada de baixa dosagem de tórax anual. Vamos para a próxima, pessoal. Mulher de 65 anos de idade, atendida no ambulatório de clínica médica por queixa de tosse crônica. Refere que o quadro iniciou há 1 ano quando realizou tomografia de tórax, a imagem à esquerda,
como parte de investigação diagnóstica, nega antecedentes mórbidos relevantes, o exame clínico é normal. E ela realizou uma nova tomo há 15 dias, ou seja, ela tem uma imagem prévia há 1 ano e uma nova tomo que fez há 15 dias. E olha aqui, ela já tinha uma lesão aqui em vidro fosco e essa lesão aumentou. Agora ela tem um nódulo parcialmente sólido aqui, né? Parece ter um alinho em vidro fosco, mas tem um componente sólido bem grande. Então, esse nódulo que estava aqui evoluiu, né? E ele pergunta aqui, ó, qual o próximo passo? Punção aspirativa do nódulo ou biópsia tecidual transtorácica, pois é necessário o diagnóstico definitivo. Boa alternativa. Aguardar as culturas finais para o bacilo da tuberculose, porém iniciar imediatamente esquema de tratamento específico. Pessoal, assim, ela tem uma queixa de tosse crônica, não tem sintomas característicos de tuberculose, primeiro ponto. Segundo, a gente evita ao máximo iniciar esquema de tratamento específico, já que até pode me corrigir se eu estiver errado, quando a gente fala a respeito de tratamento para pacientes com tuberculose, né? Então a gente sempre busca a confirmação histológica, a confirmação microbiológica, tá? Então tá duplamente errada essa alternativa. Alternativa C, toracotomia com lobectomia pulmonar pela possível malignidade do nódulo, evitando os riscos de implantes tumorais na tentativa de biópsia transtorácica. Parece uma alternativa heróica, né? Mas tá errada também, tá? Então, toracocentese, ó. Toracotomia com lobectomia, pessoal, é uma conduta muito agressiva para essa paciente. É um nódulo periférico que tem fácil acesso à punção aspirativa, né? A biópsia transtorácica ou transparietal, né? Então, a gente não tem risco de implante tumoral na tentativa de biópsia transtorácica, tá? Então, a alternativa tá errada, tá? Iniciar prova terapêutica para tuberculose, pois indícios clínicos são fortes, bem como os achados radiológicos. Também está errado isso daqui pelos motivos que eu falei da alternativa B, tá? Então aqui a resposta correta é A, punção biópsia aspirativa do nódulo ou biópsia tecidual transtorácica, pois é necessário o diagnóstico definitivo, tá bom? Homem de 60 anos encaminhado por achado de um nódulo não calcificado com diâmetro de 7 milímetros no lobo inferior direito, subpleural, periférico, em tomografia de abdômen realizada para investigação de dor abdominal. O restante do pulmão é visível na tomografia do abdômen normal e a tomografia de abdômen mostra discreta esteatose hepática, sem outras alterações. Negatosse ou outros sintomas, é ex-tabagista de 10 anos maço e cessou há 17 anos. Qual que é a conduta mais adequada, pessoal? Tomografia de tórax, por emissão de pósitrons PET-CT, é um paciente que tem baixo risco, né? A gente vai avaliar ali. Ele é um paciente que tem uma carga tabágica de 10 anos maço, embora seja um paciente de 60 anos, né? E foi um achado de um nódulo não calcificado ali com 7 milímetros no lobo inferior direito, tá? Subpleural, periférico. Então, são coisas que a gente tem que ficar atento para poder determinar qual que é o risco, vamos procurar uma alternativa melhor. Repetir a tomografia em 6 meses, broncoscopia com biópsia transbrônquica ou biópsia transtorácica guiada por tomografia. Pessoal, broncoscopia não, porque é um nódulo periférico, ponto. Biópsia transtorácica também não, porque não é um nódulo de alto risco. Se fosse um nódulo maior, um nódulo de 10 milímetros, aí sim eu pensaria numa biópsia inicial ou PET-CT, tá? Mas como é um nódulo de 7 milímetros, a melhor alternativa aqui é repetir a tomografia em 6 meses, tá? Dos tumores de pulmão, o que apresenta mais incidência em não fumantes é câncer de pequenas células, teratoma, carcinoma de células escamosas, adenocarcinoma e carcinoma de células grandes. Pessoal, aqui é uma questão meio que decoreba, tá? Então, dos tumores de pulmão que apresenta mais incidência em não fumantes é o adenocarcinoma. O que está mais relacionado com o tabagismo é o SEC, é o carcinoma de células escamosas, tá bom? E o que tem o pior prognóstico é pequenas células, tá? Uma mulher de 57 anos, carga tabágica de 40 anos maço há 10 anos, sem queixas respiratórias, realiza tomografia de tórax de baixa dose, sendo visualizado um nódulo de 1,1 cm ou 11 milímetros no ápice do pulmão direito, com calcificação central, ocupando 60% do nódulo. A melhor conduta nesse caso será realizar tomografia de tórax com baixa dose em 12 meses, ressonância magnética de tórax em 2 semanas para definir conduta, broncoscopia seguida de biópsia endobrônquica ou biópsia percutânea de imediato. Lembra que eu falei, pessoal, em relação ao padrão de calcificação? Então, quando a gente tem um padrão de calcificação mais regular, calcificação central, em geral esse nódulo ele tem uma característica mais benigna, embora seja um nódulo grande, numa paciente de alto risco, tá? Se fosse uma calcificação excêntrica, uma calcificação pontilhada, a gente ficaria mais atento em relação a isso, tá? Nunca falei para vocês em relação à ressonância magnética, então a gente não usa.
Broncoscopia não, porque é um nódulo também periférico, né, no ápice do pulmão direito. Biópsia percutânea não, porque apesar de ser um nódulo grande, tem uma grande calcificação aí e isso remete a uma tomografia com nódulo benigno, tá? Então a melhor alternativa aqui, tomografia de tórax com baixa dose em 12 meses, beleza? Espero que vocês tenham aproveitado, pessoal, bons estudos e um grande abraço.